A paz do Mestre Jesus possa nos envolver, trazendo condições de que possamos conversar sobre esses três temas: casamento, poligamia e celibato. Se formos pensar em casamento em termos moral ou afetivo, essa parte, trazida pelos Espíritos e codificado por Kardec, vocês vão encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a memória não me falhar, é o capítulo 25, eu confirmo para vocês. Lá fala sobre o divórcio, fala sobre o casamento, as uniões. Mas nessa tarde, nós estamos falando sobre esses três temas através do Livro dos Espíritos. Então, é um tom complementar, mas com a sua particularidade. Porque o Livro dos Espíritos não trata único e exclusivamente do que são as afetividades que unem as pessoas, mas trata do porquê existe este fator na vida do espírito. Porque nós, espíritos encarnados aqui no planeta Terra, precisamos nos casar. Vamos colocar isso de uma maneira simples, né? Por que nós precisamos nos casar? Eu tenho certeza que muitos de vez em quando pensam assim: será que preciso mesmo? Será que não poderia ser diferente? Será que não dava para eu seguir sozinho pela vida? Mas, olha aqui, pergunta 695 está lá na terceira parte do capítulo 4 da Lei da Reprodução. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, vocês leram bem isso aqui? A união permanente de dois seres. Kardec não perguntou qualquer coisa não, até porque Kardec não era bobo na hora de perguntar. Ele amarrava bonitinho as perguntas dele. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E os espíritos, que também não eram bobos, olha o que responderam: é um progresso na marcha da humanidade. Então, sim, meus irmãos, é necessário que na vida do espírito que reencarna no planeta Terra, para evoluir, para refazer-se, para reaprender, passar pela instituição casamento, passar pela união de dois seres, passar por esse encontro com o outro, e nesse encontro com o outro, formar algo que nós vamos chamar de família. Mas no estudo de hoje, o ponto é esse ponto inicial da formação da família e o casamento. E o que isso tem a ver com a evolução de nós como espíritos. Então, para começar, eu vou brincar assim com vocês. Eu tenho certeza que eu já contei essa piadinha boba aqui, que eu ouvi da minha amiga Márcia Arruda. Mas vocês me perdoem, que às vezes o estoque, de piadas vai diminuindo, a gente tende a repetir os mesmos. E eu ouvi isso da Márcia uma vez, que havia um casal, lá com as suas dificuldades, lá com as suas divisões, algumas brigas, mas era um casal que caminhava na doutrina espírita. Então a esposa pensou com ela: é difícil, mas eu vou seguir. Ele é meu companheiro de jornada, assim me falaram, eu também concordo. Pelo que eu venho estudando, é isso mesmo, é um encontro, então eu vou seguir com ele. Não vou me separar, não. Mas seguia, mas tinha as rusgas. Seguia, mas vinha o pensamento: ai, meu Deus do céu. Seguia, mas vinha aquela. Enfim, esse casal desencarna. Chega, lá aos seus 150 anos e é momento de voltar para casa. Voltando para casa, um tempo na erraticidade, eis que também é chegado o momento de retornar a esse mundo, porque eles tinham que dar continuidade. E a esposa, toda feliz, pensou: cumpri minha parte com ele. Seguiremos agora separados. E os espíritos encarregados do processo da reencarnação falaram: não, vocês vão juntos. Mas ela falou assim: não acredito. Passei uma vida terrestre inteira ao lado dele, achando que depois ele para lá e eu para cá. Aí o espírito muito bondoso fala assim: lá você aprendeu a tolerar, agora vocês vão voltar junto para aprender a amar. Então, vida de espírito não é apenas eu pegar um fato e ficar seguindo sem compreender o porquê daquele fato. Não é eu pegar uma máxima
e ficar apenas a repetir aquela máxima como se fosse um mantra para ver se eu internalizo aquilo, sem eu mergulhar de verdade o que aquilo significa para eu, espírito, em processo de evolução. Porque amar é simples. Amar não é complexo. Complexos são as nossas dificuldades. Aquilo que pensamos, aquilo que envolve as nossas situações afetivas, de encontros e reencontros, isso é complexo. Amar é simples. Amar envolve aceitação, amar envolve compreensão, amar envolve acolher o outro. E olha que bonito, o mesmo aconteceu comigo, alguém me compreender, alguém me aceitar, alguém me acolher. Somos espíritos, sim, numa jornada. Aquele que está ao meu lado, sim, é meu companheiro de jornada, mas muito mais para eu avançar do que apenas, como nos disse André Luiz aqui na nossa página, eu viver em felicidade de fantasia. É muito mais do que eu pensar, olha, tem alguém que me ama, aquilo resgata minha autoestima, eu gero uma família e gero filhos, mas em alguns momentos me sinto vazia. Parece que me falta algo. Então comecemos a pensar no que é necessário, e olha o que ele diz, faz parte da lei da natureza nos encontrarmos, unirmos e seguirmos em união permanente de dois seres. Aí eu vou fazer um link lá com o Evangelho. Por que união permanente de dois seres? Porque a família é a grande família universal. E como que nós nos unimos em família universal? Pelo amor. Então, quando ele põe aqui que é uma união permanente, Kardec estava perguntando se, havendo amor, é permanente? Sim. Havendo amor, seguiremos juntos? Sim. Então, a todo momento, nós somos convidados a compreender o amor. Por isso, o casamento. E por que ele é um progresso na marcha da humanidade? Ao estarmos consorciados com uma outra pessoa, nós começamos, todos nós que aqui já passamos pelo casamento, ou que estamos no casamento, nós sabemos disso. Freamos nossas paixões. Nós temos ao nosso lado alguém que aponta os nossos erros. Nós temos alguém que é ao nosso lado que promove qualidades em nós. Aí o casamento começa a mexer em eu mesmo. Eu saio do egoísmo, do egocentrismo, e eu preciso dividir o meu espaço. Eu preciso dividir não é só o espaço de uma casa física, mas eu preciso dividir o espaço do meu mundo particular, aonde haviam sonhos únicos meus, mas que ao lado de outra pessoa eu precisarei compartilhar esses sonhos. Então isso me arranca lá de dentro daquele lugar aonde o meu ego, o meu eu, reinava. E me põe em contato com uma outra pessoa. E olha que coisa belíssima. Desse contato com uma outra pessoa, nós daremos oportunidade para que um espírito possa retornar a esse planeta e também continuar a sua jornada, ao qual chamaremos de filhos. E esses filhos darão essa oportunidade a outros espíritos. Então, sim, é um progresso na marcha da humanidade. Saímos daquele primitivismo, que a nossa alma ainda se banhava, de só pensar naquilo que dava satisfação naquele momento, satisfação ao corpo, para pensarmos em satisfações a longo prazo. Todos nós também aqui, torna a dizer, ou que já passamos pelo casamento, ou que estamos no casamento, nós começamos a elaborar planos, não unicamente só para nós, mas para um todo. E assim nós vamos pensando. Aí diz lá, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Imagina, eu sei que muita gente daria um risinho assim, graças a Deus, não tem mais casamento não, né? Podemos seguir assim, né? Daria um sorrisinho. Ah, mas olha o que os espíritos nos dizem, seria uma regressão à vida dos animais. Ou seja, nós voltaríamos a uma animalidade, aonde não haveria sentimento nobre, mas apenas satisfação dos desejos. Apenas satisfação de pensamentos muito mais carnais do que emocionais.
E aí ele segue. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Então, nós podemos encontrar nas diversas sociedades que existem nesse globo terrestre formas diferenciadas de celebrar o casamento ou até mesmo de dar a ele uma legitimidade. Lá na frente nós vamos falar de poligamia e, por exemplo, em alguns países ainda há leis que permitem que um só homem tenha até 4 mulheres. Isso faz parte da condição de cultura e olhar daquele povo. E os espíritos aqui até nos colocam isso. Então, eles nos dizem que entre os povos podemos até encontrar formas de legitimar, mas isso faz parte da nossa construção humana. Isso faz parte da lei dos homens. Porque na lei de Deus, na lei da natureza, naquilo que é imutável, o que é real é o reencontro, ao reencarnar, para reaprender. Então vejam sempre que haverá o prefixo re. Eu estou voltando a fazer algo, porque em uma outra etapa da minha vida de espírito, eu não consegui, naquela área, ter o aprendizado suficiente. É tal qual, já falamos aqui em outros momentos, estarmos numa escola. Se algumas matérias eu não aprendi, eu preciso voltar lá e fazer. Isso não é uma vergonha para ninguém. Isso é uma oportunidade de reaprender. Então, reencontramos, reencarnamos, reencontramos e reaprendemos. Daí nós vamos encontrar alguns casamentos que nós podemos até chamá-los assim, casamentos missionários, casamentos de provas, casamentos sem profundidade. O que nós podemos pensar como os casamentos missionários? Não é casal que vai todo domingo na missa e é o casamento missionário. Nem casais que saem a fazer ações no bem em diversos países. Não. Vamos pensar de uma outra maneira. Vocês conhecem, busca aí na memória de vocês, aquele casal que ele parece que são 2 irmãos fraternos, inclusive até fisicamente eles começam a se parecer? Aquele casal que parece que eles combinam em muita coisa, que ao longo do tempo eles devem ter passado lá pelas suas dificuldades, mas a essência daquele casamento que ficou é uma grande união. E algum desses casais, inclusive, com ações no bem, aonde um apoia o outro, aonde um dá sustentação ao outro, e eles vão alavancando muita coisa, principalmente de quem estão por perto. São 2 espíritos, amigos, já conhecidos, que precisavam fazer seus reajustes, talvez não mais um com o outro, mas precisavam fazer seus reajustes perante a tantos outros grupos. Mas eles já aprenderam o que é conviver fraternalmente, eles já compreenderam o que é estar um ao lado do outro, eles já compreenderam o que é a vida do espírito, quando há um reencontro, a finalidade realmente é o ensino. Eles já saíram da felicidade de papelão, como nos diz André Luiz, e já conseguiram conceber um outro tipo de felicidade, que é a pautada no amor do Cristo, que é pautada no amor entre os seres. Aí nós vamos encontrar também, aqueles casamentos que é como eu brinquei com a piadinha do início, que parece que são umas provações, que talvez sejam até a grande maioria dos casamentos. É aquele casamento, uma vez a minha amiga Zara que falou uma coisa, eu achei muito interessante, que às vezes no início do namoro, a gente não enxerga muito bem quem vem lá, Parece que tira o óculos da gente, a gente não enxerga muito bem quem vem lá. Mas é um encantamento. A gente fala assim, chegou o príncipe encantado, no cavalo branco, segurando lá, um buquê de rosas para nós. E aí esse olhar, eu não vejo ali as dificuldades, e nós nos encontramos, nos apaixonamos e nos casamos. Mas aí, Zareta, lá pelas tantas, o príncipe desce do cavalo branco. As flores murcham.
né? E até o cavalo incomoda depois, porque tem que cuidar do cavalo depois. Tá? Até isso incomoda depois. E aí a gente começa a pensar assim, peraí, eu devo ter enganado. Talvez porque ele estava lá no alto do cavalo branco, eu não enxerguei muito bem quem era essa pessoa. E ele lá pensa assim, eu acho que essa pessoa não era tão indefesa assim não, quando eu fui salvá-la. Eu acho que essa pessoa sabia muito bem se cuidar. Ou seja, os estranhamentos que começam a ocorrer dentro do casamento, aonde parece que um dia a gente acorda e pensa, mas não foi com essa pessoa que eu me casei. Não era essa pessoa que eu escolhi. Aonde está essa pessoa? Porque ela sumiu no meio disso tudo. E aonde, fazendo também um link aqui com a nossa página, André Luiz nos chama a atenção. Porque talvez aquela pessoa, ela sempre existiu. Aquela pessoa sempre foi assim. Ela não nos enganou. Ela não contou para a gente que ela era de um jeito e se transformou da outra, assim como nós também não enganamos aquela pessoa. Assim como nós também não contamos para aquela pessoa algo de nós e depois nos revelamos como somos. É que a convivência, o passar do tempo, a intimidade, vai fazendo com que eu relaxe um pouco e eu comece a cobrar do outro aquilo que eu achava que o outro deveria me ofertar. E o outro idem comigo. É que com o passar do tempo, se o que nos uniu ali no início não era exatamente um sentimento forte, um amor, era às vezes uma necessidade minha, por me sentir solitária, às vezes era uma necessidade do outro, por querer ter uma família, não sabemos. Faz com que aquela união comece a ter os seus problemas. E o que muitos de nós às vezes fazemos nessas horas? Pensamos que a melhor solução é cada um seguir seu caminho. Ou às vezes pensamos como a pessoa da piada que eu contei. Não, eu tenho que ficar aqui. Mas não tenho que ficar aqui e me permitindo mudar. Ou ajudar o outro a mudar, ou ver a mudança do outro. Mas eu tenho que ficar aqui como se fosse uma corrente. E ali eu vou gerando amargores. Eu começo a me tornar agressiva. Eu começo a me tornar injusto com a outra pessoa, sacrificando-a por achar que ela detém a minha infelicidade, achando que ela detém tudo aquilo que eu gostaria de ter e ela me nega. Repassemos em nossas mentes quantas vezes nós não ficamos chateados com o outro como se o outro deliberadamente quisesse nos atingir dentro do casamento. E aí o que nos diz André Luiz? Divórcio, edificação adiada, resta pagar no balanço do espírito devedor. Isso geralmente porque um dos cônjuges, sócio na firma do casamento, veio a esquecer que os direitos da instituição doméstica somam deveres iguais. Então, esses casamentos aonde nós estamos tendo um reencontro, aonde nós estamos tendo uma oportunidade, é preciso que eu tenha maturidade emocional suficiente para ali permanecer ou até entender o que me faz permanecer ou o que me faz sair. O que me faz seguir adiante ou o que me faz, naquele momento, romper todo aquele contrato naquela sociedade conjugal e seguir adiante. Eu ouvi de uma amiga, uma senhora, lá com seus cabelinhos brancos, e ela disse assim, eu fiquei no meu casamento. Não foi um bom casamento. Foi muito ruim. E ela relatou tudo o que aconteceu e realmente foram coisas muito difíceis. E ela disse, eu fiquei. E hoje, quando eu vejo os meus netos chegarem e falarem para mim, e eu vejo os meus netos irem até o meu companheiro e o amarem, e ele se derreter, eu olho para o céu e agradeço e digo, muito obrigado por vocês terem me ajudado, ela é espírita, por vocês terem me ajudado a entender que eu não era só eu, que tinham todos esses aí junto comigo. Então ela trouxe isso como a dizer, naquele momento eu compreendi a minha necessidade e dei uma oportunidade ao outro para também seguir.
Mas também ela poderia estar dizendo: seguir de uma maneira, somos amigos, em caminhos diferentes, e também podemos celebrar a família, cada um no seu papel. Ela também teria compreendido. A grande dificuldade é quando aqueles dois seres que reencarnaram, reencontraram-se para reaprender, tornam-se inimigos. Ali está o grande problema. Porque aí é o que a Andretta Luiz está dizendo. Eu estou adiando um processo que me foi apresentado naquele momento. Então, meus irmãos, compreenderam a importância do casamento? Não é apenas para gerar discórdia, não é apenas para gerar dissabor, não é para eu ficar agarrada a outra pessoa, mas para eu compreender. Isso faz parte da marcha da humanidade, me consorciar com o outro. Mas, para o espírito e a sua evolução, o aprender a conviver, ou gerar a amizade, ou gerar o amor com o outro, é uma obrigação que passa em cada um de nós. Estejamos ali juntos ou em caminhos separados. Mas o consórcio do casamento é uma sociedade pautada na moral, na ética e, acima de tudo, no amor. Por isso, haverá o avanço. E aí, eles seguem. Mas se é tão complexo estar junto de alguém, se por vezes isso pode trazer para algumas pessoas tantos dissabores, e o que pensarmos então daqueles que deliberadamente decidem ficar só? Aqueles que propõem para si o celibato. Ficar só, viver uma vida só, gerar a sua vida só. Isso é correto? Não é? Olha o que pergunta Kardec. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Os espíritos respondem: não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Segue Kardec. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que faz com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Aí os espíritos dizem: isso é diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Então pensemos. Algumas pessoas, alguns espíritos, eles, por verem o quanto que teriam que abrir mão de muito daquilo que o mundo particular deles traz, muitos, por não conseguirem compreender a grandeza que é estar ao lado de alguém para o espírito, muitos, por estarem muito mais presos às questões materiais, por entender a vida do encarnado só como esse instante, recolhem-se para si e vivem uma vida para si. Alguns, inclusive, recorrem a trazerem como uma coisa muito divina, uma coisa muito, digamos, até mística, para não viverem esse movimento que é a construção da família via o casamento. Então, o que eles dizem aqui? Se for por um olhar voltado único e exclusivamente para si, se for por egoísmo, essa escolha que a pessoa faz, aos olhos de Deus, isso não tem mérito. Mérito haverá para aqueles que escolhem uma vida solitária, ou não solitária, mas uma vida consigo, mas em prol de muitos, em prol do bem que poderá gerar ao outro. No ano que passou, a pessoa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz é um homem, é um médico, ele é um ginecologista que vive numa tribo na África, porque inclusive ele é jurado, né, de morte por aqueles a quem acham que a atitude dele confronta. E ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Esse homem, a família dele mora num outro país, mora na Inglaterra. Ele casou-se, ele teve filhos, e ele foi para a África como médico. Lá chegando, ele começou
a lutar contra algumas injustiças que ocorrem com as mulheres. Ele foi ameaçado. Para dar segurança à sua família, ele leva a sua família para a Inglaterra, mas ele volta. Então ele escolhe viver sem os seus, mas em prol de todas aquelas mulheres daquela região, a qual ele atende como médico, salvando as vidas. Ele não saiu de lá nem para receber o prêmio Nobel. O prêmio Nobel gera um dinheiro, uma quantia. Ele não saiu de lá nem para isso. Ele deu uma entrevista lá dentro, ele contou como é o trabalho dele lá dentro, mas nem para isso ele saiu. Porque ele é um dos poucos que levam um alívio a espíritos que reencarnaram nesse país, na condição feminina. Isso é um celibato, mesmo ele tendo contraído uma família antes. Mas ele escolhe viver em função ali daquele grupo. E assim nós poderíamos citar muitos outros. Alguns, inclusive, não constituíram família, mas começaram a cuidar de um aqui, começaram a cuidar de outros ali, foram se envolvendo em trabalhos e quando eles perceberam, o tempo de vida deles foi sendo avançado, mas o bem que eles espalharam, o facho de luz por onde eles passaram, foi muito grande. E às vezes nós vamos encontrar também pessoas que, junto de nós, elas vão cuidando da família, vai cuidando do pai, vai cuidando da mãe, vai cuidando do outro, e vai vivendo a sua vida consigo. Tem uma família, estão amando, estão desenvolvendo, estão no progresso, mas não realizaram um casamento. Então, tudo o que eles estão dizendo é diferente aquele que não quer dividir, compartilhar com ninguém a própria existência. E é diferente aquele que, por cuidar de tantos, acaba não tendo ali a construção da sua família celular. Então, vejam que quando foi falado antes que o casamento ele faz parte, sim, do progresso da humanidade, está encadeado nesse olhar de que a família, por isso que eu citei no início lá o Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá é a parte moral, é a parte mais afetiva, sim, está ligado ao progresso do espírito, ele cuidar. Se eu estou casada, eu estou cuidando de alguém. Se eu estou vivendo a minha vida e cuidando de alguém, eu também estou em progresso dos meus sentimentos. É preciso que a gente olhe para dentro de nós e pensemos: em que condição eu estou hoje na minha vida? Estando eu casado ou não? Estando eu, neste momento da minha vida, vivendo comigo, mas num trabalho incessante de melhorias internas, profunda reforma íntima, de ajuda ao próximo. O que faz a humanidade avançar, então está ficando claro aqui, é a dedicação que eu dou à vida do outro. É a dedicação que eu dou às experiências e aprendizado da minha vida. Sendo essa troca, eu estou saindo do campo do egoísmo, eu estou saindo do campo da animalidade, eu estou saindo de ser aquele ser vazio para me tornar um ser muito mais amadurecido emocionalmente. E aí seguem os espíritos. Lá na 700, a poligamia. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Qual das duas? A poligamia ou a monogamia? E mais conforme a lei da natureza. O que Kardec começou a questionar? Os 3 pontos de encontro afetivo que o espírito tem com o outro. O que Kardec perguntou nesses 3 movimentos, que aqui nesse final de capítulo que nós estamos encerrando, sobre a lei da reprodução, mais importa quando o espírito reencarna? É ele casar e fazer uma família? É ele viver sozinho?
ou ele ter várias pessoas? O Kardec estava perguntando ali. O que ajudará ao ser que aqui reencarna a avançar? Qual desses pontos? E Kardec, como ele elaborava muito bem as suas perguntas, tanto que na primeira, na 700, ele diz, mas não tem uma igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos? Será que isso constitui um indício da proporção em que devam se unir? E aí os espíritos dizem, sim, porquanto tudo é natureza, tem um fim. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? Eu ter um amor, eu ter vários amores. A poligamia é lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Então, os espíritos já começam a responder a Kardec. Não são vários amores. Mais à frente, inclusive, ele vai dizer que então não seriam nem amores. Então, ele diz, não são várias pessoas na sua vida. Não é você ter 1, 2, 3, 4 amores na sua vida. Estar casado, montar família com mais de uma pessoa. Ele diz, isso é uma lei humana e que a abolição, ou seja, o fim, vai marcar o progresso social. Por que ele diz isso? Se nós dermos um pulo lá no Velho Testamento, nós vamos encontrar os antigos patriarcas constituindo mais de uma família. Os antigos patriarcas constituindo, tendo filhos, inclusive, o que na época era utilizado, a serva, a pessoa que ali estava na casa, caso a mulher não pudesse lhe dar filhos. Mas nós estamos falando de Antigo Testamento. Uma cultura muito antes da nossa, em que não entendiam essas coisas que hoje nós podemos aqui conversar. E que ainda não entendia nem o sentimento, o amor, como hoje nós podemos, mesmo que a gente ainda não tenha dele total conhecimento, mas que já temos rudimentos do que seja, lá ainda não era dessa maneira. Então ele diz que quando essa ideia de vários seres cercado ao seu lado, quando isso passa, quando você consegue constituir com uma única pessoa essa elevação, novamente, estamos em progresso. E aí os espíritos continuam. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia não há afeição real, há apenas sensualidade. Porque, vamos brincar assim? Viver com um já é difícil, né? Imagina você ter que se dividir com 3, 4 pessoas, os problemas, as alegrias, ou tudo que é a convivência com uma pessoa. Então, como ele diz, é apenas a sensualidade, é apenas o prazer do corpo, é apenas o orgulho que o espírito carrega em dizer que tem mais de uma pessoa. É apenas isso. Nos estudos não é o local exatamente para a gente falar do que a gente vive, né? Mas eu tive a oportunidade uma vez de ver, eu achei aquilo muito estranho, um muçulmano com 2 mulheres. Elas vestidas com burca, a mão fica assim, né? Você só vê os olhos e os filhos juntos. Para nós ocidentais é muito estranha aquela cena. Aquele homem, aquelas mulheres e os filhos, e é mais ou menos assim, o homem na frente, a mulher alguns passos atrás e os filhos alguns passos atrás. É estranho para nós, porque você percebe a não ligação, a não harmonia naquele movimento. Diferente quando você olha uma família em que está o pai ou a mãe com o filho aqui no braço, dando a mão com o outro, dando a mão, você sente uma harmonia diferente. E é muito estranho. Veja bem, não estou a criticar, eu respeito, porque é a forma em que naquele país assim se vê. Mas mostra bem isso aqui. Qual é o carinho que aquelas pessoas recebem? Qual é a dedicação? Como se dá? Não sei. Mas só em olhar você vê que tem distanciamento. Porque o destaque é para um e os outros precisam vir atrás. É muito diferente. Por aí eles dizerem, não há afeição real. Estamos ligados a um. Teremos muita dificuldade de estarmos ligados a muitos.
quando estivermos em mundos mais avançados, em planetas mais avançados, quando compreendermos essa simplicidade do amor e a entrega que o amor se dá, nós compreenderemos que a família, ela não precisa passar nem por essas hierarquias, mas pelo acolhimento que daremos em tanto. Mas no nosso planeta, na nossa compreensão e ainda no nosso momento, essa organização que Deus nos oferece, de estarmos ligados a um, desse um vir os outros e de formarmos a família, e dessa família vendo outros e outros e outros, e nós fomos amando de tempo em tempo, e nós vamos aumentando esse contexto de tempo em tempo, é muito mais saudável para nós do que termos muitos e não sabermos o que fazer. E termos poucos ali ao nosso lado, e ali de verdade haver um aprendizado. E aí eles dizem, se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deverá ter a possibilidade de se tornar-se universal, o que se daria também materialmente possível, dada a igualdade numérica dos sexos. Deve ser considerada como um uso, uma legislação especial, apropriada a certos costumes, e que o aperfeiçoamento social fez com que desaparecesse pouco a pouco. Então, hoje em dia, nós observamos que esse costume está muito mais associado a alguns povos, em alguns países, e não na grande maioria do globo terrestre. Deixamos agora assim para o final, para que a gente falasse um pouquinho de, será que é isso que estamos vendo hoje na nossa sociedade? Será que é dessa maneira que nós estamos a encarar o casamento, a busca? Será que é dessa maneira que nós estamos a encarar o reencontro? Porque com o chegar da lei do divórcio, muitos de nós nos entendemos como libertos para seguir a nossa vida. E veja, os espíritos sempre nos dizem que as leis dos homens, elas surgem para ir reorganizando as nossas necessidades. Então, houve sim um benefício com a chegada dessa lei, principalmente aqui no nosso país, vamos falar assim, né? Principalmente que eu digo a chegada da lei do divórcio. Houve um benefício, mas perguntemos uns aos outros, houve uma consciência? O benefício há, mas há consciência? Ou será que nós começamos a pensar assim, já que eu posso me separar, eu também não vou me esforçar tanto? Não estou me falando de esforçar para permanecer no casamento. Também não vou me esforçar tanto para conhecer quem está vindo lá e ficar do meu lado. E aí essa facilidade de encontrar e deixar, de encontrar e deixar, eu me aproximo ao que é a poligamia, sem estar casado. Eu estou lidando mais com a sensualidade do meu corpo do que com a afeição real. Então vejam, aqui nós falamos de poligamia, mas quando se transforma numa estrutura de família. Mas sem perceber, as sociedades, elas começaram a lidar dessa maneira. Não deu certo aqui, eu tento ali, não deu certo aqui, não, eu vou ali. Observemos muito hoje, principalmente que nós temos as nossas redes sociais, em que as pessoas, amigos nossos, ou sejamos nós mesmos, em que nós, às vezes, na relação com o outro, não deu certo. E nós, ao invés de nos recolhermos ao nosso tempo, em psicologia se chama de luto, ao nosso luto, em eu entender por que aquela relação não deu certo, em eu curar a minha ferida, em eu ficar um pouco mais aquietado, gerando consciência, fazendo as minhas preces, ouvindo o guia espiritual me orientar. O que eu faço? Eu ponho outra pessoa no lugar e sigo a vida. E ainda tiro umas fotos e ponho nas redes sociais para que todo mundo saiba que aquilo está acontecendo. Às vezes estou nem feliz com essa pessoa, mas eu quero atingir a outra. Meus irmãos, nós estamos falando de sentimento de amor. Vingança nós falamos foi na terça-feira, né? Que até o Dr. Herman nos lembrou que utilizam-se muitas redes sociais hoje até como uma forma de vingança. Não precisamos disso. Respeitemos. A doutrina espírita ela é muito libertadora, muito libertadora. Leiam o Evangelho que fala sobre a parte do divórcio. Leiam em casa um pouco mais
sobre esse capítulo do Livro dos Espíritos e leiam a página de André Luiz. E vocês estarão vendo que todos estão dizendo o mesmo para nós. Tenha cuidado antes com a escolha que você está fazendo, porque você está reencontrando um espírito que já foi da sua convivência, ou você está encontrando um espírito que tem condições para ajudar a sua evolução. Então temos que ter cuidado e não pressa. Não podemos olhar e pensar que o casamento é uma simbologia de sucesso ou fracasso, ou o casamento irá me tirar da minha solidão. Cuidado, porque às vezes ele pode te empurrar para uma solidão. Se eu trago para meu lado alguém, eu gostei muito dessa frase de André Luiz, com uma felicidade de fantasia. Olhe para você e pense. Casamento, celibato, poligamia são movimentos de progresso do espírito. Então, ao encontrar alguém e firmar com ele essa sociedade conjugal, eu preciso questionar as minhas condições morais, afetivas. Eu preciso olhar e ver que aquele que vem lá tem uma história atrás dele, que aquele que vem lá tem feridas, que aquele que vem lá é um espírito também marcado por tantas coisas, também um irmão sofredor. Eu preciso entender que quem está do meu lado também está juntando, eu vou brincar assim, os seus caquinhos. Então, às vezes, quem vem lá não conseguirá juntar os caquinhos dele e os meus. Teremos que fazer um belo mosaico, mas talvez não consigamos juntar os nossos caquinhos. Temos que ter paciência. O amor é belo e é sublime, e o amor, ele não está único e exclusivamente representado ou personificado num ser. Então, o casamento não é indício de sucesso ou fracasso. Casamento é possibilidade de avanço. Se eu sigo hoje na minha vida sem aquele que estaria ao meu lado para compartilhar, sem o meu companheiro de jornada, quantos companheiros de jornada eu encontrarei que me ajudarão? Esses companheiros podem levar outro nome que não seja marido ou esposa. Eles podem levar o nome de amigos, clientes. Sim, porque às vezes a gente trabalha em alguns locais que os clientes acabam se tornando, um companheiro, uma companheira de jornada, porque a gente vai encontrando, vai ajudando, vai incentivando a mudança. Eu posso encontrar esse companheiro de jornada no nome de sobrinho. Quem tem os seus sobrinhos aí sabe que é assim, né? A gente cuida às vezes, afilhado. Nem sempre aquele com quem eu vou me consorciar levará esse título. Ah, mas disse, e aí a minha família? Ô, meu irmão, minha irmã, aqui. Ó a família. Tem alguém sozinho aqui nessa hora? Não, até os espaços que a gente olha estão vazios, estão preenchidos por espíritos de luz. Quantos não estão nessa sala hoje, preparando-se para reencarnar, e muitos passarão pela reencarnação sem terem seu consórcio com alguém. Mas já chegarão aqui mais firmes, desejosos de quê? De amar. Amar. E ao ir para a sua casa à noite, sentar lá, fazer essa prece e agradecer e pensar, que bom, no dia de hoje eu amei muito. Amei a cada um que eu encontrei. Nossa, como eu sou feliz, porque eu também fui amada ao repartir. E se eu encontro esse espírito que seguirá comigo, a quem chamarei de marido ou de esposa, a quem estará do meu lado, e que também me tira do sério, que também mexe com o mais difícil que eu tenho, meu irmão, converse com seu anjo guardião, converse com Jesus, eleve seu pensamento a Deus, peça orientação, peça que te mostre, siga o meu caminho, somos amigos, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo? Ou o que faço eu diante desse reencontro que me dói tanto? E se esse reencontro não te dói tanto, se esse reencontro hoje está mais tranquilo, agradeça da mesma maneira ao anjo guardião, a Deus, aos espíritos familiares, por apoiar o reencontro de vocês. Ou seja, em qualquer circunstância que eu esteja, eu busco amar. O que eu não posso mais buscar
é apenas o prazer do meu corpo ou a ideia de que eu, cumprindo alguns requisitos que a sociedade diz que eu tenho que cumprir, eu serei feliz. Em especial, eu falo até para nós, espíritos femininos, aonde a sociedade nos cobra muito, muito. Estejamos casadas, com filhos, né? Oh, minhas irmãs, se lhe cobram isso, responda, mas eu sou feliz e estou na minha caminhada. Em algum momento, eu reencontro o meu companheiro de jornada. E até eu reencontrar meu companheiro ou minha companheira de jornada, eu estou amando, eu estou realizando, eu estou aprendendo. Porque se eu for chamada agora para voltar ao mundo espiritual, lá eles não vão me perguntar, você se casou, você teve filho, você fez família? Não, eles vão perguntar, você amou? Você ajudou? Você colaborou? Você permitiu que outros espíritos pudessem avançar? Então, na lei de conservação, para que a humanidade tivesse um rumo, sim, Deus permite o casamento. Mas sejam da doutrina espírita com o ensinamento que ela traz. Deus permite que nós nos amemos. As instituições existem para nos ordenar, mas o maior é, sim, o amor. E aí, fechando aqui com André Luiz, compreendamos os irmãos que não puderam evitar o divórcio, porquanto ignoramos qual seria a nossa conduta no lugar deles. Olha que bonita a doutrina. Eu acho ela assim libertadora mesmo. Os obstáculos e sofrimentos com que foram defrontados. Mas interpretemos o matrimônio por sociedade venerável de interesses da alma perante Deus. Então André Luiz diz, se não sabemos o que o nosso irmão passa no seu mundo, na sua casa, não apontemos o nosso dedo. Compreendamos, porque se estivéssemos no lugar deles, também não sabemos o que iríamos fazer. Mas eduquemos os nossos sentimentos e aqueles a quem encontramos e coloquemos para ele que o matrimônio, como ele diz, é uma sociedade venerável de interesse da alma perante o grandíssimo amor que Deus tem por nós. Que Deus nos ampare, que abençoe as nossas famílias, que abençoe aqueles que hoje estão a caminho do matrimônio, que acolha aqueles que saíram do seu matrimônio, mas que todos nós possamos, ao longo da nossa existência, pensar, estou aprendendo, me deem forças, me ajudem, em nome do grande Mestre Jesus, para que eu possa seguir a minha caminhada. Me afaste daquilo a que eu não compreendo e me ajude naquilo a qual eu já tenho consciência, a minha necessidade de progredir. Que Jesus abençoe a cada um de nós nesse ano que inicia e que nós possamos nos reencontrar aqui por um bom tempo, aos estudos, às palestras, em nome de Deus. Graças a Deus.